Álvaro Petersen, um músico experiente com uma grande carreira na atuação. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Olá, pessoal do YouTube, como vai vocês? Hoje eu estou aqui com o Álvaro Petersen. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Álvaro, você tem uma grande caminhada na carreira artística, né? E vi que você é natural de Ribeirão Preto, né? E Sim. depois você foi para São Paulo. Nesse meio tempo, você começou nessa caminhada artística. Conta um pouquinho de como foi do seu começo. Ó, o meu começo você falou que foi lá em Ribeirão Preto, né? Eu sou do interior do estado de São Paulo, família toda de Ribeirão Preto e cidade quente, né? Não é como o Rio de Janeiro que lá não tem brisa, é um abafado muito forte. E eu comecei em Ribeirão Preto já com música, em festivais de música, desde muito novo, já tinha 15, 16 anos e já tocava, já compunha, né, já era compositor, e comecei a vida artística como compositor e cantor, né? Tocando em Ribeirão, tocando em festivais, tal. E um pouco de teatro já comecei a fazer na época, porque é, pelo menos na minha época, a gente adolescente, a gente conversava muito todos os artistas, sejam os artistas plásticos, os atores, os músicos, a gente se encontrava, sempre fazia uma turma, né? Tinham escritores também, professores, a gente misturava tudo numa turma que gostava de cultura, de pensamento criativo. A gente organizava eventos já, né, naquela época. Eu falo isso porque era uma época, ainda nos anos 70, então ainda tinham resquícios de um Brasil muito censurado com os artistas, sabe? Você tinha um resquício de ditadura militar, então os artistas se uniam de alguma forma, né, se reuniam tal, e a gente organizava movimentos culturais, né, na própria cidade. E isso que me colocou na vida artística logo assim. Depois aí eu resolvi fazer faculdade, aí fui fazer Unicamp, fui fazer física na Unicamp. Física, uma faculdade extremamente difícil, que na época a Unicamp era ainda é, né? Mas era muito forte a física lá, ainda é. Mas também não aguentei fazer física. E lá em Campinas também eu comecei a tocar. E aí sim eu comecei a atuar um pouco mais também, que lá na Unicamp tem um núcleo de arte muito forte, na própria Unicamp, e em Campinas também. Campinas tem um movimento cultural enorme, musical também. Na época você tinha o movimento da popularização da música erudita, né? Que Hum. era o... Nossa, muito cachorro aqui. Que era o Benito Juarez, na Orquestra Sinfônica de Campinas. Então, tudo isso fez uma grande influência na minha formação de artista, entendeu? Estou te dando um mapa assim de como foi, e aí eu acabei fazendo de tudo um pouco dentro da arte, né? Aí depois eu fui para a arquitetura na própria em Campinas, porque também eu sou um desenhista, um artista plástico, e aí eu fui misturando tudo isso junto, né? Estou falando isso porque toda essa formação, quando eu fui para São Paulo, na verdade fui fazer um teste na TV Cultura. Alguém me falou: olha, estão precisando, uns amigos de São Paulo, músicos e atores, que estão precisando de alguém no programa da TV Cultura, um programa infantil na época. Eu falei: eu não sei fazer nada de programa infantil. Na época eu não sabia mesmo, não fazia teatro de bonecos, não fazia nada disso, né? Só fazia coisa mais adulta e música, né? Rock, música pop também, música popular brasileira. Gostava disso. E aí fui para a TV Cultura, chamado para fazer um teste. Bom, eu pisei lá e nunca mais saí, entendeu? Foi assim que começou a história, porque com toda essa formação que eu já tinha, foi muito bem-vindo na própria TV, no próprio meio artístico. Naquela época também temos que considerar que a TV Cultura era muito mais aberta, né, na Uhum. recepção de novos talentos, muito mais. O músico levava uma fitinha cassete, o artista ia lá fazer uma entrevista, entendeu?
era muito mais assim, era muito mais laboratório. Então, eu chegando com essa minha formação, foi muito adequado, deu muito certo na TV Cultura, e aí eu consegui fazer música, eu consegui fazer teatro, e aí eu aprendi a questão da manipulação do boneco, de De boneco. objetos, né? E aí comecei a me desenvolver. Isso eu estou falando nos anos 80 ainda, né? Aham. E aí, e aí foi crescendo. Aí, 30 anos fazendo isso, virou uma especialidade dentro da minha área de atuação, a manipulação de bonecos. E E a você, música sempre seguindo junto comigo. e você contou que de toda essa introdução na carreira artística, não tem como não falar, né? De você que você trabalhou no Bambalalão e no Castelo rá né? E como foi essa experiência de ser introduzido nessa área? Ah, foi muito bacana, foi muito rica essa experiência, porque na época eu não tinha a menor experiência de televisão, né? Da área televisiva. A gente não tinha, por exemplo, essa lida que eu estou tendo aqui com você de audiovisual, ninguém tinha isso, né? Então a experiência era você entrava no audiovisual para valer, né? Ou fazia um curso, ou fazia enfim. Mas a experiência foi muito rica, né? Porque eu saí de um universo de palco só, né? De show, de um pouco de teatro, e caí no universo do enquadramento, do audiovisual, né? E o Bambalalão, por exemplo, era um programa que ia na contramão dos programas das outras TVs comerciais. Por exemplo, você tinha programas que vendiam disco, vendiam chocolate, vendiam canções, era uma venda, vendia produto, roupinha, boneco, blá, 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 um monte de coisa. E o Bambalalão não, ele propunha só joguinhos, né? E leitura, arte, teatro, era um programa não consumido, né? Consumista, na Uhum. verdade. Esse é do Bambalalão. E lá eu comecei como como o meu personagem era um músico, né, cantor. Eu fiz um personagem menino, mais novo, né, que era o Pedrinho, como se fosse um menino chegando lá, um menino tímido, que foi até legal porque me ajudou. Eu falei, bom, eu posso me esconder um pouco atrás desse personagem, que já que ele é tímido. Sim. E aí o personagem tímido é legal porque você ganha tempo, né? Enquanto você fica É, tímido, você verdade. fica raciocinando, né? Você fala, não, eu estou devagarzinho porque o personagem que é mais atirado, você tem que estar muito Sim. mais na ponta ali, né? E aí eu comecei a fazer o bombalalão e ali eu aprendi com o Chiquinho Brandão, com a Memélia de Carvalho, com a Ellen Helena, eu fui aprendendo a manipular bonecos, criar personagens, que nada mais é porque a gente trabalhava no processo Stanislavski de criação Sim. de personagem, na vida e no teatro, né? Que era uma coisa de você participar de emoções, Uhum. vida, história do personagem. E isso a gente jogava, não é pelo fato de ser programa infantil que a gente falava, oi, tudo bem, baixinho, tudo bem? Não era nada disso. A Aham. gente tratava a criança com inteligência, então os Sim. personagens também passavam por um processo de criação como se fossem personagens adultos. Eles tinham conteúdo, tanto que está aí até hoje, né? Esses personagens sempre foram assim. E eu aprendi a fazer isso e jogar isso, né, em personagens televisivos para que eles ficassem para sempre. E de fato ficaram, né? Porque tem esse. Não é à toa que o personagem é bem composto, porque ele é trabalhado. E isso começou no Bambalalão e depois isso foi sendo repetido, criado no Castelo rá por exemplo, no Que Monstro Te Mordeu, no Jockey e os Cupins, todos os programas que eu fui fazendo ali dentro da emissora. E você tem a personagem Celeste que tem um carinho enorme, né, pelos fãs. E como foi o processo, né, da voz da Celeste? Então, isso que eu falei de criação é um processo muito importante, né? E quando você tem um personagem que fala, né, ele tem voz, né, ou que canta, e aí você tem que criar a voz. A voz é 50% de um personagem. Por exemplo, no ator, né, no teatro, a voz é quase 80%.
tem que emitir. Hoje tem microfoninho e tal, mas na época o teatro para valer mesmo você não, você faz no gogó, né? Então, criar a voz para o personagem é uma das coisas muito importante, muito preciosa. E para criar a voz, eu usei também o processo que eu sempre faço para usar, para criar uma voz, né? Você tem que, por exemplo, eu olho para o Caio e falo, pô, que tipo de voz o Caio teria, Uhum. né? Aí eu ponho lá um. É muito louco isso, porque a gente acaba rotulando a imagem com a voz. E isso dá certo de algum Sim. momento, entendeu? A não ser que você é uma pessoa que tem uma voz muito específica que você fala, pô, mas não combina a voz com a cara da pessoa, né? Sim, Você sim. fala isso. E a gente tem que ter esse cuidado no audiovisual, não preconceituosamente, mas você fazer adequadamente como é que é o personagem, como é que é a voz. E esse processo me ajuda a fazer a criação dos personagens. De repente o boneco tem uma boquinha muito pequenininha, né? Aí vai ter que falar com vozinha assim, não vai sair uma vozona, não tem É. como, não tem ação para isso, entendeu? Então esse processo, que é um processo do Stanislavski mesmo, né? De você trabalhar a criação da personagem. E na Celeste não foi diferente, porque primeiro que a Celeste já tinha o gênero, já era uma cobra fêmea, né? Eh, e o manipulador, não necessariamente, mas até aí, quando você trata esses personagens que são humanizados, ou, né, por exemplo, bicho não fala, né? Uhum. Cavalo, gato, essas não falam. Sim. Então você põe a voz que acha mais adequada, né? Um monte de desenho, rato, Mickey Mouse tem a voz dele, o rato não fala, né? É. Gato, enfim. Então você põe a voz que fica mais adequada. E eu tive a felicidade de escolher uma voz que eu consegui fazer, que era uma voz parecida com a minha diretora na época, que é carioca, né? Então a Celeste passou a ser carioca, né? Apesar de eu ser carioca, assim, no acento, né? Ela Sim, podia até sim. ser de Belo Horizonte, que também tem um jeito meio carioca de falar, né? Mas ela é, apesar de eu ser bem do interior mesmo, de São Paulo, ela é carioca. E no processo de criação do personagem, ela também veio com esse temperamento, assim. Então, essa foi um processo criativo. Então, achar, né, uma das coisas mais importantes é você criar uma voz e depois acessar a voz. Porque você Sim. pode criar uma voz, porque você não lembra o que você fez, tem que ficar ouvindo, assistindo, fazendo um esforço danado para colocar aquela voz. Então, é importante você criar isso. E eu fui muito feliz nesse processo, né? Deu certo, encaixou a personagem, o tamanho dela, o jeito dela, uma cobra, um jeito de falar. Ela era, imagina uma cobra que tem a cabeça do tamanho da minha mão, imagina o tamanho dessa cobra, né? Então Sim. ela era grande, ela dessa grossura. Então ela é uma jiboia, né? Porque ela foi concebida como uma cobra brasileira, apesar de ser rosa, né? Mas até aí faz parte da ficção da personagem. Então ela é enorme, então ela não poderia ser muito ágil. Eu falei, não, um bicho desse tamanho não é tão rápido, né? E deixa eu te perguntar, é muito difícil na hora da diferenciação dos personagens, porque são vários, né? São várias vozes, né? Você chegou a trabalhar no Cocoricó também, e então muitos personagens, às vezes, em algum momento tem essa confusão porque por conta da voz, ou é sempre trabalhado para não ter essa confusão? Em algum momento aparece essa confusão, sim, é muito engraçado isso. Tanto que eu gosto de, quer dizer, eu peguei esse hábito na época de olhar para o boneco antes de fazer a voz, Uhum. para saber a voz de quem que eu estou fazendo, né? Porque eu já tive cenas de gravação de entrar com, a gente trabalha com a mão para cima, entrar com o boneco saindo lendo o texto e fazendo a voz de outro personagem. É. Porque eu não olhei, Deve ser difícil mesmo. não via a personagem, falei, nossa, estou fazendo a voz do outro. Daquela risada geral, né? É muito bom. Mas assim, a voz, eu não tenho. Tem gente que modifica muito a voz, imita, né?
Tem grandes imitadores de voz que mudam a voz, é muito louco isso, eu acho fantástico isso. Tem técnicas, eu não tenho muita, muitas opções, mas as opções que eu fiz eu tentei separar bem uma da outra e eu me fiz valer, sobretudo, do timing do personagem, Uhum. tempo que ele leva para falar e a reação dele. Então isso, né, diferencia um pouco a voz também. E você, além da atuação, você está na área da música, né? E em 2015 você lançou o álbum Sibipiruna, né? Como foi o processo de compor essas músicas? Esse processo é ao longo da vida. O Zibipiruna eu lancei, apesar de ter gravado ele no século XXI, 2000 e- não lembro quanto foi, 14, eu acho, né? É Acho que foi. 2015, 2015, né? Eu gravei ele em 2012, 13, foi mais Ah, lento, tá. né? E depois porque eu fui fazendo devagar, eu não sabia se ia virar um CD ou não, também não tinha essas plataformas todas não tinha nem Spotify, acho que ainda muito forte, estava começando essa coisa do digital. Tanto que eu lancei o CD físico primeiro. Uhum. Primeiro foi físico, depois é que eu lancei, botava na Livraria Cultura, botava nas lojas de disco, levava lá a distribuidora, tal. Depois é que foi para a plataforma digital. Então, e as músicas desse disco, Sibipiruna, foram músicas mais antigas. Eu tenho centenas de músicas. E aí eu optei em gravar umas mais antigas, meio na contramão, né? Já que é uma produção independente, falei, vou fazer mais ou menos o que eu quero. Então, gravei tudo dentro do arranjo que eu achei legal, chamei amigos legais para tocar, Bocato, Jean Andrade, Edmundo Carneiro, uma turma legal mesmo, pessoal, músicos da pesada mesmo, tocando, fazendo arranjo, Sérgio Lira, enfim, e também isso também foi feito uma coprodução com esse amigo meu que mora na França, que é o percussionista. Então, não tem bateria, não tem clique, é tudo no percussão, só tem percussão. Mas tem naipe de metal, tem um monte de coisa que fui fazendo. Então, foi legal o processo, mas assim, eu não faria jamais desse jeito, faria de outro jeito, mais tranquilo, mais objetivo. Foi uma coisa meio uma coxa de retalhos no processo de gravação, né? Então, eu faria diferente hoje. Mas foram músicas mais. Até dos anos 80 tinha música lá, que eu fiz na época. E eu vou te E falar, eu era gosto de sempre música muito dos anos balançado. 80. É, é mais ou menos por ali. Mas assim, anos 80 dentro da MPB, né? Que era Aham. que você tinha Djavan, você tinha o Gil, né? Você tinha coisas, compositores nessa linha. Independente, porque também eu fiz um pouco na contramão dos anos 80. Os anos 80 teve muito a pop music muito forte, né? Que Uhum. era as bandas todas que surgiram aí, tanto no Rio como Brasília, como São Paulo, que era muito rock, muito pop. E eu fui na contramão. Na época, meus amigos, o Kiko, que era meu amigo, é meu amigo, já estava fazendo muito sucesso. E aí eu falei, puta, quer saber? Eu não vou comprar uma guitarra, vou comprar uma viola caipira. E aí eu fui meio na contramão dessas coisas. Então, anos 80 por aí que eu fui. E agora não, agora eu lancei de novo um novo disco, um, gravei de novo com músicas que eu fiz mais recentemente, né, nos últimos anos. E aí eu fiz pop, fiz quase anos 80 na linha pop. Falei, vou brincar um pouco com essa coisa. E achei legal, entendeu? Estou achando muito, muito bom poder fazer isso. E, para finalizar, você tem projetos em mente que você ainda queira realizar? Olha, eu durmo pensando em projetos, acordo pensando em projetos e fico extremamente angustiado de falar como é que eu vou fazer para realizar essas coisas todas que a gente quer criar na vida, né? Mas eu tenho mais discos pela frente, tenho teatro que vou fazer, tem lançamento agora do disco, projetos.
inclusive que eu estou mandando para a própria TV Cultura, para próprias emissoras, projetos dentro do entretenimento educativo, na área infanto-juvenil, que eu gosto muito, né, que é o meu expertise de fazer, e acho que tem uma brecha, sempre tem uma brecha enorme, né, nesse processo, apesar de você ter tanta coisa na internet, tanta, tanta coisa que a gente nem sabe o que é, né? Uhum. Mas, assim, sempre tem um nicho que dá para você trabalhar. Eu É. falo, sobretudo, dentro da cultura brasileira, né? Dentro dos nossos hábitos, dos nossos costumes, porque a própria universalização dos programas fez com que o brasileiro tivesse hábito meio americano, meio chinês, e misturou tudo um pouco. Uhum. Mas eu acho que preservar a nossa cultura, a nossa raiz, assim, eu acho bem importante achar o nicho e criar coisas, sobretudo do Brasil, que é, nossa, um país enorme, riquíssimo, com Sim. tanta coisa, né? Então, projeto sempre tem mais CDs, eu já estou gravando também, mais projetos para fazer, mas por enquanto nada ainda batido o martelo, então não tem divulgação de nada por enquanto. Entendi. Álvaro, muito obrigado, tá? Muito obrigado por você ter compartilhado tudo isso com a gente, seu trabalho. Muito boa sorte nessa sua caminhada. Creio que a gente está curioso para saber esses novos projetos que estão vindo. Então, agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço, Caio, a oportunidade aqui. Tem aí meu Instagram, álvaro.petersen. Você coloca para a turma, que Vou- ali eu vou. Aí e tem Facebook também, e ali eu vou lançando essas coisas, que agora é tudo vertical, Instagram, né? Então, ali eu vou lançando essas novidades, assim, e assim que tiver alguma coisa também, eu mando para você, e conto com a tua divulgação disso tudo, e conte comigo também. Muito obrigado. Obrigadão, Álvaro.